Vocês provavelmente estão se perguntando qual o intuito desse processo. Esse é o início do meu novo trabalho, de fato, uma continuação da série Resistências Brasileiras, em que eu estou pensando, a partir de um desdobramento que vai juntar com o projeto marginal, o lugar do curador e do artista negro no cenário das artes brasileiro. Esse é um trabalho qual eu vou chamar de Ainda Estamos Descalços. É um trabalho em que eu vou tirar o molde dos pés de 14 curadores brasileiros, negros, e nesse momento da tiragem do molde, conversar com eles, saber quais são os desafios, o que nós precisamos fazer para chegar adiante, para avançar na produção artística que envolve não só a produção negra, mas também a relação do que significa o artista e o curador negro nas artes e no Brasil. Porque eu entendo que são esferas que não estão estanques, que não são estanques, que não estão separadas. Eu chamo de Ainda Estamos Descalços, porque eu reconheço, e isso a partir da minha própria trajetória, a quantidade de dificuldades que, às vezes, pode ser ilusão minha, mas parecem ser para além do que normalmente outros artistas ou curadores não negros têm no cotidiano. Ainda Estamos Descalços é uma alusão, é uma referência ao fato de que, durante o Brasil colonial escravista, escravos não tinham sapatos, andavam descalços. Somente negros libertos tinham o direito de usar sapatos. Aliás, os sapatos eram, de fato, um símbolo da liberdade. Hoje nós temos sapatos. Hoje nós ocupamos os lugares nas universidades. Hoje nós produzimos, nós estamos o tempo inteiro ainda nesse movimento, como chama a minha série, de reexistências brasileiras, né? Uma combinação de resistência com existência, né? Porque a cada dia a gente precisa encontrar uma forma de fazer possível estar aqui. Todos os dias a gente precisa reafirmar algo que deveria já ser dado, né? A igualdade racial, e tenho até medo de falar igualdade racial, né? Porque o que é igualdade atualmente? Na realidade, as demandas por direitos, é disso que se trata. As demandas por direitos. E aí, no mundo contemporâneo, a gente não está falando mais só dos negros. Num mundo globalizado, a gente não está falando mais só sobre o Brasil.
eventualmente, para quem está olhando com olhos mais atentos, e aí eu vou usar, por exemplo, o Gilroy como referência, né, que pensa o Atlântico Negro, que pensa o que existe em comum em todos as comunidades de negros que foram transplantadas da África e que têm essa experiência da travessia do Atlântico como ponto de contato, vai fazer com que nós entendamos que, por exemplo, a demanda por direitos civis nos Estados Unidos da década de 60 vai ser uma demanda que reverberará para, por exemplo, demandas que ainda hoje a gente faz no Brasil. E nas artes, sobretudo num momento em que a gente tem tantas possibilidades de linguagens, tantas possibilidades de recriar a realidade, ou não, né? Porque, por isso possibilidade, por isso as artes. A gente vai encontrar uma série de pessoas que estão imbuídas. Esse trabalho, ele de fato faz parte da minha pesquisa, da minha pesquisa de doutoramento em linguagens visuais no programa de pós-graduação de artes visuais da Escola de Belas Artes. E ainda estamos descalços, é o terceiro capítulo da minha tese. Mas lá na introdução, eu tenho a possibilidade de trazer um pouco da experiência do período em que eu fui curador da Galeria Fábrica em Fazenda Botafogo Acari. E trago 2 artistas em específico para ilustrar essa experiência, dos quais um deles, o Alberto, que tem um trabalho de lambe extenso, super significativo, ele fez na fábrica um exemplar do trabalho dele que chama Jesus Pretinho. O Alberto foi comigo em uma das tardes de muito calor, ensolarado, lá na zona norte do Rio de Janeiro, e com uma simplicidade fantástica, começou a preparar o material dele para fazer um Jesus Pretinho para uma exposição que eu estava montando naquela ocasião. E nessa conversa com o Alberto Pereira, ele me diz: olha, eu estou fazendo um Jesus Pretinho porque eu preciso retratar um Jesus que me represente. E aí é curioso como a gente vê o intercruzamento de ideias que estão em lugares diferentes, porque imediatamente quando o Alberto fala disso, eu lembro de uma cantora norte-americana chamada Eartha Kitt, em que ela canta de forma muito emocional exatamente isso, lá atrás no movimento dos direitos civis, viu? De forma muito emocionada, a demanda, ela diz: artistas, por que vocês não pintam anjos negros? Olha só que curioso, né? Eartha Kitt está cobrando dos artistas anjos que fossem negros também, anjos que representassem ela. E aí, de repente, no Brasil, século XXI, eu tenho lá o Alberto que está fazendo Jesus Pretinho, está dizendo assim: eu estou fazendo um Jesus que me representa. E ele cola isso pelas cidades, nas ruas, nas paredes do Brasil,
de uma forma magistral. Então, é disso que se trata o Ainda Estamos Descalços. Se trata de pensar, aliás, mais que isso, é disso que se trata a minha tese, é disso que se trata Marginal. Marginal pensa exatamente nesse questionamento de centro-periferia, pensa exatamente este questionamento da transversalidade, dos marcadores sociais da diferença e de como isso não só representa, como afeta as nossas vidas no cotidiano, não só no Brasil. Nós não estamos mais em um momento de falar só do Brasil. O Brasil não está estanque, o Brasil não está separado daquilo que acontece no resto do mundo. É isso sim. Por exemplo, o outro artista que eu trago nessa experiência durante o meu período lá na Galeria Fábrica como curador, que é o Paulo Vinícius, ele quando explica o trabalho, porque ele me traz um conjunto, um ensaio fotográfico, e quando ele explica as razões dele filmar e dele fotografar a comunidade dele, e no caso do Paulo Vinícius, ele é um artista que é morador daquela proximidade de onde ficava a Galeria Fábrica ali da Fazenda Botafogo Cari. Então, o Paulo, ele na hora de explicar de forma muito articulada, ele traz, não se enganem, ele traz Martin Luther King, ele traz ícones, vejam só, da luta negra norte-americana, no discurso dele, que embasam o trabalho e o olhar no qual ele recorta as cenas do cotidiano da comunidade onde ele vive. Estes são desafios. Estes são desafios, sobretudo porque é o desafio de tirar do lugar do exótico algo que, na realidade, é o cotidiano da vida de muitos brasileiros e brasileiras, é algo parte do cotidiano da realidade dos artistas brasileiros e algo com o qual nós, enquanto curadores, estamos o tempo todo atentos. Estamos pensando qual é uma outra leitura possível do Brasil que inclua essas visões de mundo não a partir de não brancos retratando negros, mas de negros se retratando e falando da sua própria experiência. Ainda Estamos Descalços é um reconhecimento de que nós ainda estamos muito para além daquele lugar onde, idealmente, eu gostaria que nós estivéssemos. Eu digo que eu gostaria porque eu nem tenho o poder de representar o desejo geral da nação, né?